E aqui veja como é necessário nós termos esta luz interna, como é necessário nós sermos guiados, porque o nosso eu interno vê a nossa vida como um conjunto, como um todo. Se nós vamos perguntar uma coisa para a nossa mente, se nós vamos buscar a opinião da nossa mente sobre um assunto, a resposta que a nossa mente pode dar é aquilo que faz parte da experiência dela. E a nossa mente tem uma experiência nesta encarnação. De forma que a nossa mente é muito limitada para nos responder para certas questões. Ao passo que o nosso eu interno tem uma experiência desde o início das nossas encarnações. Então a visão dele é mais vasta, é mais ampla. E alguns eus internos, alguns eus superiores, ou algumas mônadas, espíritos, já têm uma evolução que já compreenderam o seu destino, já compreenderam aonde tem que chegar. Então é para esses nossos níveis superiores que nós temos que perguntar as coisas, e não só para a nossa mente. E nós temos que ter calma com isto, temos que ter paciência, porque isto é um mecanismo que em nós não está treinado ainda completamente. Nós estamos habituados a fazer as coisas com o nosso impulso, estamos habituados a fazer as coisas dentro do nosso conhecimento humano, da nossa experiência. Então vamos fazendo. Com isso vamos criando karma, porque sabemos distinguir uma coisa da outra, mas não sabemos qual é a melhor coisa, porque não conhecemos a nossa vida no conjunto. Então, é muito importante estar perguntando continuamente ao eu interno sobre todas as coisas para treinar este mecanismo, para abrir estes canais e com fé e com paciência ter alguma resposta ou ter alguma impressão a respeito da realidade do que deve ser. E aqui uma pessoa está perguntando como é que ele pode distinguir a resposta verdadeira do eu interno das suas ideias que podem vir da mente racional. Aquilo que vem do eu interno nos reanima, tem uma energia que nos faz reanimados, que nos energiza, que nos deixa bem aptos a prosseguir na vida buscando. O eu interno tem uma energia de cura, tem uma energia harmonizante. E a mente não é bem assim. A mente discrimina, a mente separa, a mente duvida. Então, a dúvida, a discriminação, a crítica, isto tudo se vê naquilo que vem de dentro, da mente ou do eu interno. Quando é uma coisa do eu interno que a gente recebe, a gente não tem tempo de pensar. E a gente sente que aquilo não foi uma coisa pensada, que aquilo veio pronto. Ao passo que se você pergunta para a mente, ela leva um tempo para formular, não leva? Ela fica concatenando as coisas, aí dá uma resposta. Você vê que é uma coisa armada, feita mecanicamente. No eu interno, você não pensa. A coisa vem, está pronta, você reconhece, você não duvida, você vê que é aquilo mesmo e aquilo te preenche. Não tem como errar isto. Agora, às vezes, quando as coisas podem se confundir, porque a gente não está ainda treinado em fazer essa consulta, então às vezes as coisas podem ir se confundindo, então aí a gente pede confirmação. Se a gente não está seguro se aquilo veio do eu interno ou não, pede confirmação. Não duvida e nem acredita. Fica neutro e pede confirmação. Se aquilo veio realmente do eu interno, ele confirma, de alguma forma. A gente percebe que foi confirmado por um fato externo ou por algum outro impulso que ele possa mandar. Enfim, aqui precisa assumir este tipo de relacionamento com o nosso mundo interior. Precisa assumir isto e ir treinando. E veja, uma pessoa
Recentemente, estava lendo um livro que falava de como se faz um trabalho interior para nós nos desidentificarmos do corpo emocional, do corpo mental, etc. Ela estava estudando isto num livro. E por um milésimo de segundo, ela sentiu uma energia dentro dela e através dessa experiência ela pôde perceber que todo esse material emocional e mental é falso. Vê que a pessoa estava num trabalho mental, estava num trabalho reflexivo, buscando uma solução para isto tudo, e por um átimo de segundo ela sentiu uma outra realidade. E bastou aquele átimo de segundo para ela ver que todo o resto era falso. Então hoje, ela diz, eu guardo comigo a lembrança deste fato. Nunca mais ela esqueceu disto. Então ela já conhece a realidade. Até hoje guardo comigo a lembrança disto e busco encontrar novamente esta energia dentro de mim, mas agora ela só está na minha lembrança. Então, nós guardamos esta lembrança, vivemos desta lembrança, até que venha uma outra experiência desta. A próxima já será um pouco mais longa, mais completa. A próxima nos dará um impulso maior. E nos intervalos entre esses momentos de lucidez, nós procuramos fazer o melhor possível dentro da nossa capacidade atual, segundo a nossa consciência atual, e procuramos guardar a lembrança daqueles momentos de lucidez. Porque a lembrança daqueles momentos de lucidez atrai novos momentos de lucidez. Ou aquela lembrança vai se estendendo e aquela lucidez que foi tão rápida vai crescendo, então vai acontecendo em nós um processo de reencontro com aquilo que é real em nós. Agora ela diz: esta energia superior que eu reconheci naquele momento é a alma ou é a mônada? Bem, se isto é uma experiência que foi pela primeira vez que aconteceu, e se este processo está no início, provavelmente é a alma, porque a alma é o núcleo superior mais próximo. Então, se é um início, provavelmente foi a alma. E a alma tem um longo caminho para conseguir nos contatar. A alma tem um grande trabalho para conseguir chegar até o nosso consciente. Este é um trabalho da alma. Não pensem que é o nosso, não. Nós estamos nos abrindo, querendo, nós estamos nos dispondo, estamos nos purificando, estamos desejando, estamos fazendo esforços, mas tudo isso só está preparando o terreno. Quem está realmente se esforçando para chegar até o consciente é a alma. Então nós não podemos atormentá-la, porque ela está fazendo um trabalho sério, conduzido pela mônada. O espírito, a mônada, lhe está dando as energias para fazer isto, e nós temos que ficar muito tranquilos. Nós temos que ficar muito abertos e fazermos a nossa parte, quer dizer, irmos tornando os nossos corpos, a nossa mente, a nossa consciência cada vez mais sutil, cada vez mais receptiva, para quando a alma conseguir mandar esta mensagem, ou a alma conseguir mandar este impulso, nós estarmos aptos a recebê-lo. Então existe o trabalho principal, que é o da alma. E ela está fazendo isso no seu plano. Nós não temos que ter dúvidas disso, porque isso é o processo de todos. Agora, nós é que temos que estar preparados para isto. Nós temos que estar expectantes, temos que estar tranquilos, temos que estar voltados para o alto, temos que estar dispostos a nos purificar, temos que estar dispostos a nos autocontrolar naquilo que temos que nos controlar. Temos este trabalho. E nesse trabalho é feito na fé. Esse trabalho é feito na entrega,
Este trabalho é feito na intenção de que tudo isto venha a acontecer. E neste âmbito também de dúvidas e de processos, alguém diz que tem uma profissão e que esta profissão está começando a entrar em choque com muitas coisas que ele está desenvolvendo e aprendendo. Então ele está tomando conhecimento de várias coisas e na profissão ele tem que se manter num nível físico, emocional, mental e daí não pode passar no dia a dia dele, no trabalho dele. Então precisa colocar esta questão para o eu interno, porque o eu interno tem todos os poderes necessários até para nos levar para uma outra profissão. O eu interno tem todos os poderes e todo o conhecimento para nos esclarecer a respeito disto. Então, se a profissão não condiz mais com a nossa consciência, nós entregamos isto para o eu interno sem querer abandonar a profissão e sem querer continuar na profissão. Tem que entregar isto e ficar neutro. E aí vem a solução. Aí acontece o que tiver de acontecer. E como podemos contribuir para a evolução das aves? No caso, é um papagaio que eu tenho em casa. Para os papagaios, é melhor viver com seres humanos ou é melhor se encontrar e estar em grupo com os outros papagaios? É melhor viver em liberdade ou ficar domesticado? Então, isto depende do caso, depende do animal e depende da pessoa que está servindo o animal. Se é um animal que já está muito mais adiantado do que os outros da sua espécie, então para ele talvez seja melhor ficar na companhia de um ser humano, porque os seres humanos estão desenvolvendo a mente e um animal em contato com um ser humano recebe estímulos na mente também. Precisam de impulsos mentais e o contato com seres humanos que já pensam, que já refletem, que já raciocinam, para eles são um estímulo lá no plano mental. Então pode ser muito bom para um animal estar com um ser humano. Agora, se o animal ainda não chegou neste ponto de estar desenvolvendo o pensamento e tudo, aí talvez seja melhor que ele fique com o grupo dele, porque ali há um desenvolvimento grupal a ser feito antes dele chegar num ponto de fazer um processo individual semi-humano. Ele primeiro precisa do processo grupal. Ele primeiro precisa dividir com os outros, compartilhar com os outros o processo grupal. Porque nem todos os animais já têm este núcleo interno próprio formado. Muitos animais vivem numa alma grupo. É uma alma só para todos os animais. Então, eles precisam estar em grupo para estarem bem em contato com esta alma grupo. Agora, quando eles vão evoluindo e vão então se expandindo internamente, aí eles têm necessidade de se individualizar, de se tornar um indivíduo, de sair desse grupo. Mas isso não são todos os animais que estão nessas condições. Agora, aqueles que têm contato com os animais devem levar em conta que nós devemos servir aos animais e não só nos aproveitarmos deles, né? E não só usufruirmos daquilo que eles podem nos ajudar e fazer por nós. Quando predomina esta ideia dos animais nos ser úteis, então o processo se confunde. Agora, quando predomina esta nossa ideia de servir ao animal, de ajudar o animal a evoluir, aí o processo começa a esclarecer. E nós então vamos aperfeiçoar essa nossa intenção de servir ao reino animal, e aí o processo vai se esclarecendo, as coisas vão se tornando claras.
Uma pessoa está muito em pena porque ela sonhou que havia encontrado uma criança abandonada e ela percebeu que era uma filha dela, mas ela não se lembrava de ter tido uma filha, de ter gerado alguém. E no sonho ela ficou muito arrependida. Ela levou a criança para casa. Mas ela não sabia o que era aquilo e ela não tinha lembrança de ter tido relação com nenhum homem para ter aquela criança. Então, isto era um fato de uma vida anterior que surgiu num sonho. Não era desta vida. Por isso que ela não se lembra de ter tido criança, de ter tido um homem. Então, isto era um fato de uma vida anterior. No nosso ser interior, no corpo da nossa alma, está registrado tudo o que foi positivo na nossa experiência nas vidas anteriores. E na periferia da alma, do lado de fora da alma, está registrado ou está circulando tudo aquilo que foi negativo. O que foi negativo não entra dentro da alma, fica na periferia girando. E pode aparecer a qualquer momento, é como um cinema aquilo. Então nós podemos hoje sonhar e chegamos perto desta periferia da alma, que está num certo plano de consciência, e vemos ali uma criança abandonada, vemos ali um fato incompleto. Incompleto porque a parte positiva está dentro da alma. E nós sonhamos com a periferia. Então, uma pessoa sonha com uma criança abandonada, mas não se lembra de nada, não se lembra de ter tido marido, porque tudo isto talvez tenha sido positivo, está dentro da alma, foi absorvido. Foi absorvido, já integrou toda a consciência da alma dela. Então, o que foi positivo dessa experiência da criança abandonada, que ela nem soube que experiência era, é de uma vida passada, mas não soube o que aconteceu. O que era positivo já entrou dentro da alma, já faz parte dela e faz parte da consciência dela atual. Então, tudo aquilo que ela não se lembra que o sonho não apresentou, é porque era positivo e faz parte dela atualmente, já está incorporado por ela. E isto que ficou fora, esta criança abandonada, isto tudo, isto é uma coisa que está já no caminho da dissolução, está no caminho já do desaparecer. Desaparecer, isto é, retornar todo desintegrado para esses reservatórios de átomos e se tornarem outras coisas. Então, digamos que a gente tem uma experiência. A parte positiva vai para dentro da alma. A parte negativa fica na periferia. Com o nosso processo evolutivo, chega-se internamente à conclusão que aquele negativo não vai ser incorporado. Então aquilo é uma questão de tempo para aquilo se dissolver, aquilo se desintegrar e todos os átomos voltam para os reservatórios, vão formar outras coisas, percebem? Então isto acontece muito. E às vezes os sonhos mostram partes destas coisas. Mostram partes para a gente se lembrar de alguma coisa, para a gente se trabalhar. Por exemplo, neste caso, se há uma pessoa que tem que conscientizar certas coisas, que se tornar responsável por certas coisas de agora, atuais, e ela a uma certa altura está um pouco vacilante, aí o eu interno manda esta coisa que está lá no arquivo e com isso incita nela um senso de responsabilidade. Então isto serve de elemento, isto serve de instrumento para nós despertarmos num certo sentido que a gente estava um pouco descuidado dele. Então, se de repente eu sonho com uma criança abandonada, isto me toca tanto, talvez isto não seja para fazer nada com aquela criança. Aquilo surgiu lá do meu arquivo para me tocar, para dizer, olha, se torne responsável. E com esta dor, com esse sobressalto, isto é um caminho para a gente despertar para uma maior responsabilidade.
E no momento então que a gente, tendo um sonho como este, esta criança abandonada, chorando, dizendo que era sua filha e tudo isso, ali ela não pode fazer nada. Mas ela pode se voltar para o alto, se voltar para o eu interno dela e lá se ofertar, se dispor a cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Então aquela imagem da criança, aquele sonho, serviu para fazer todo este movimento positivo dentro da pessoa. Este é um bom testemunho que pode servir para nós todos, que de repente podemos sonhar com uma coisa e ali não termos o que fazer, não tem como consertar aquilo. Se vê que foi de uma vida anterior, a situação da vida atual é outra. Então, o que adianta você sonhar com o fato da vida anterior e não ter nesta vida os meios para consertar aquilo? Porque faltam elementos, faltam conhecimentos, faltam os personagens que participaram de tudo aquilo. A gente entrega com toda a disposição de colocar as coisas em ordem, se houver oportunidade. E aí o karma, a hierarquia, a alma, o espírito, diante da nossa oferta, diante da nossa disposição, vão trazer os melhores meios possíveis para aquilo ir se harmonizando, para aquilo ir se equilibrando. Uma pessoa pede que se comente uma frase que está no Sermão da Montanha. Lá diz: amai vossos inimigos. Como que você resolve um inimigo? É só você tendo a intenção de restaurar aquilo. Só você tendo a intenção de recompor uma colaboração com ele. Há inimigos que logo compreendem isto, cedem e ambos se trabalham. Amai vossos inimigos, você ali tem que internamente ir se trabalhando, ir pedindo luz, pedindo ajuda interna, e as coisas vão se dissolvendo, as coisas vão tomando outras formas, tomando outros moldes. Porque se aquele já chegou a ser inimigo, aqui já foram esgotadas todas as linhas de erros e de desacertos. Houve tantos erros, tantos desacertos, que já chegou como um inimigo. Então aqui só tem uma solução, é o amor. Não tem mais que seguir naquela linha. Acabou, esgotou tudo. Já é inimigo. O que mais você quer? Agora tem que amar. Agora tem que refazer o percurso de um outro jeito. Não como foi feito. Agora tem que refazer de outra forma. Agora tem que amar mesmo. E claro que diante de um inimigo, você tem que aprender a amar em silêncio, né? Porque se você vai dizer uma coisa dessa para ele, ele é capaz de não acreditar. Aí você vai aprender a trabalhar em silêncio. Aí você vai aprender a dar outra face quando recebe um tapa. Aí você vai aprender muitas coisas. Nessa oportunidade de começar a amar os inimigos, você vai aprender muitas coisas, úteis, boas mesmo para todos, para toda a humanidade. Veja que coisa positiva. Uma pessoa está dizendo que um seu irmão desencarnou. E na mesma noite que ele desencarnou, ela sonhou com todos os outros irmãos, com o pai e com a mãe, que já estão desencarnados. Estavam todos sentados em volta de uma mesa. Vê que coisa positiva? Isto era uma família kármica, não? Esses eram seres que se reuniram na mesma família, levados pelo karma. Era uma família kármica. Como família kármica, chegaram num ponto de se reunirem todos e verem como é que vão partir para uma nova etapa. Então, esta reunião de família só pode ser feita depois que todos partiram e ficou só um. Todos já estavam com as suas coisas resolvidas, porque lá do outro lado, lá no espaço, a gente resolve muitas coisas, a gente tem muitas ajudas. Lá a gente se coliga com hierarquias, a gente se coliga com metas futuras, enfim.
parece que há melhor ambiente do que aqui para a gente fazer certos percursos e chegar a certas coisas. Enfim, com quase todos desencarnados, lá cada um vivendo no seu plano, cada um fazendo o seu caminho, aí já estão em condições de se juntar todos para ver o que vão fazer. Ver quem vai continuar junto o caminho, quem não vai, etc. Ele queria saber o que esta reunião de família em volta da mesa significa. Então, você, já que está reunido com os outros no plano interno, procure ali se expressar da melhor forma possível e peça muita luz para a sua mônada, para o seu espírito. Principalmente entregue para o seu espírito o seu destino. Entregue o seu destino. Não queira dizer, quero ir para cá, quero ir para lá. Não, você entregue para a sua mônada o seu destino. Porque aí, desta reunião, você vai sair no seu lugar correto. Não tente você na reunião dizer o que você pensa. Você peça ao seu guia, você peça ao seu espírito que se manifeste. Pois não. Tem alguma forma de a gente saber, ou aqui, se a família é kármica ou se não é? As famílias geralmente são kármicas. Geralmente são pessoas que têm débitos e créditos uns com os outros. Em princípio. A verdadeira família não é esta. Esta é a família kármica e nesse campo ela vai se resolvendo. Porque a verdadeira família são aqueles que têm uma afinidade, correspondência de raios, de energias, são todas afins, estão dentro do mesmo raio e se agrupam não para ser pai e mãe dos outros, se agrupam para juntas realizarem o trabalho do raio, para servirem juntos. E aí, como o trabalho do raio é muito amplo, o trabalho do raio é planetário, então precisa uma família, precisam membros do mesmo raio, precisa afinidade de energia agrupada, somada, para poder canalizar aquilo. Isto é uma família espiritual. Agora, de família terrena, a gente tem que amar. Tem que amar, se ajustar, renunciar, colaborar. Família terrena. Isso é um grupo que está se preparando para um dia ser a família espiritual. E aqui uma pessoa tem uma grande dificuldade no uso da palavra. E ela faz um trabalho com crianças. E ela sabe que está dando um mau referencial para as crianças. A gente está fazendo um trabalho com seres que estão, na maioria deles, em formação e não tem controle da palavra. Que referencial está dando ali, não é? Então, essa pessoa está com essa coisa muito clara. E ela quer saber como é que ela pode se comunicar com as hierarquias, como ela pode se relacionar com as hierarquias para ser curada disto. Se nós já temos condições telepáticas para nos comunicar com seres que estão já mais avançados, como posso resolver isto? Bem, se nós queremos estar mais organizados, mais aprimorados, nós temos que começar a fazer um trabalho próprio antes de pretender estar em contato com a hierarquia. Então, se eu quero me aprimorar, eu vou procurar estar mais junto, vou procurar colaborar, vou procurar estar em companhia de pessoas que já passaram por esse nosso ponto e já estão um pouquinho mais na frente. Porque se eu for ficar só com pessoas que nem chegaram no meu ponto, aí eu não tenho como ser impulsionado. Porque aquelas pessoas não podem me impulsionar porque elas ainda não chegaram nesse ponto. Elas ainda não têm essa consciência. Agora, se são pessoas que estão no meu mesmo ponto, também ali eu não posso pretender muito sair do lugar.
Porque estão todos no mesmo ponto. Como é que eu vou ajudar um outro se eu estou no mesmo ponto? Se eu estou no mesmo ponto, como é que eu posso ajudar? Então, esta pessoa teria que aqui dentro procurar estar mais próximo daqueles que já estão com esses pontos semi-resolvidos ou resolvidos. E não ficar em contato com aqueles que ainda não resolveram esses pontos. Porque senão surgem mesmo conflitos. Então eu tenho que estar buscando colaboração, buscando união com aqueles que já transcenderam os meus pontos. Porque ali eu sou naturalmente ajudado. Porque isto é uma questão de atração. Você atrai o outro para o ponto em que você está. Então isto é uma questão de atração. Você procure a colaboração daqueles que já resolveram isto que você tem para resolver. Porque por força de atração, você sai deste ponto, puxada pelo outro. Bem, isto é assim na ordem natural das coisas. Mas nem sempre o mundo está organizado assim. Porque o homem da superfície, desorganizou demais o karma dele. Ele contrariou muito esta lei do karma. Então, esta ordem natural, que seria você sempre encontrar quem está mais adiante para te atrair, isto nem sempre está organizado assim, porque se desorganizou esta ordem. Os seres humanos desorganizaram isto. Então você chega num lugar e vai dizer, quem vai me coordenar nesta tarefa? É aquele. Aquele está pior do que você. Mas não por causa da ordem, por causa da desordem que foi feita através das nossas encarnações. Então nós podemos saber como as coisas seriam, isto é, você está sempre sendo atraído por alguém que está mais adiante que você, seria assim. Mas, na realidade, nem sempre é assim, porque o karma na humanidade todo ficou um pouco tumultuado. Então aqui tem primeiro um trabalho de conscientização desta realidade terrestre e desta realidade da humanidade atual. Tem que ter uma conscientização a respeito disso. Depois aí tem que ter um trabalho de reordenação, porque tem que reordenar tudo isto. Então, se há uma intenção de ordem, se há uma intenção de reordenar as coisas, então este é o meu lugar. Porque se eu quero me ordenar, o meu lugar é onde estão ordenando as coisas. Agora, eu não posso pretender neste planeta que vá lá encontrar um sétimo raio perfeito implantado, porque não está implantado no planeta isto. O que eu tenho que reconhecer é se num grupo espiritual todos estão com a mesma intenção, só isto. A partir daí vem um árduo trabalho, porque aquela intenção não está no mesmo grau para todos. Tem uns que têm esta intenção mais firme e outros menos firme. Então, é preciso ver se no geral a intenção é esta. Se é esta a intenção geral, então aqui é o meu lugar de trabalho. De trabalho. Porque eu tenho que me trabalhar no sentido de colaborar e tenho que me trabalhar no sentido de não incomodar. E como é que você vai incomodar? Você vai incomodar quando você vai exigir de um outro uma coisa que ele ainda não pode dar. Se ele ainda não pode dar aquilo, o que adianta você estar ali incomodando? Se ele não pode. Então você tem que ver qual é a intenção dele. Se a intenção dele é a mesma sua, então vocês podem colaborar um com o outro. Agora, o ponto de cada um nunca vai ser igual. O importante é a intenção. O trabalho para que aquilo se realize, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Agora, isto não é só deserto. Isto não é só caminhar por um deserto. Você, dentro de um grupo que tem a mesma intenção, assim como você tem aquele que está menos trabalhado do que você vai encontrar também aquele que está mais trabalhado do que você. Então, aquilo que você dá para um vai ser compensado porque aquele que está mais trabalhado que você vai dar para você.
Olha, tem que ver estas coisas muito claramente e não ficar aí no grupo fazendo desordem. Não ficar aí no grupo irradiando descontentamento, porque não tem. Os elementos estão todos aí para as coisas serem realizadas dentro da ordem. Os elementos estão todos aí. Agora precisa amor. Precisa amar. E não querer que as coisas sejam, porque não é. Não é. Então precisa amar, precisa estar aí com todo o ser, com todas as capacidades, com toda a compreensão, com toda a paciência e cuidado para não incomodar. Porque nós, com as melhores intenções, estamos incomodando às vezes. Mas isto tudo nós temos que ter presente. A vida é um conjunto de coisas, a vida não é unilateral, não é uma coisa só. Não é assim. É também não assim. É assim e não assim. E você tem que aí construir a ordem, construir a harmonia, a beleza, a perfeição. Mas esse é o trabalho. Por isso nós estamos aqui neste planeta. Uma pessoa sonhou com alguém que é dependente químico de álcool e de drogas. E claro que é uma experiência que não é muito harmoniosa. Ver num outro plano um dependente de álcool e de drogas. E isto pode levar esta pessoa a ter mais disposição para ajudar os outros, né? Porque um que já é dependente de álcool e de drogas já tem aí que ter um tratamento com ele, que talvez a gente não saiba como fazer. Precisa um milagre também, precisa uma ajuda especial. Mas tem uns que estão ainda começando e que ainda dá para ajudar a não evoluírem tanto nesse caminho. Então a pessoa teve esse sonho, talvez para ela se animar a ajudar um pouco os que estão nessa experiência. Porque às vezes a gente pode amenizar um pouco as coisas. Oração? Ninguém pode te ensinar a orar. Ninguém pode ensinar ninguém a orar. Você que tem que se expressar diante de algo que você considere maior do que você. Você considera que há níveis de consciência? Considera, né? Você hoje tem todos os níveis de consciência dentro de você. Digamos que você esteja desperta no mental. Você está desperta no mental. Orar é você se voltar para o nível intuitivo, ou você se voltar para o nível espiritual e desejar estar lúcida lá. Você hoje está lúcida no plano mental. Hoje você pensa, reflete, você discerne, não é mesmo? Então você está no mental. Acima do mental vem o intuitivo, depois vem o espiritual, depois vem o monádico, depois vem o divino. São todos níveis de consciência acima do seu atual. Orar é você se virar lá para cima e dizer: eu quero chegar aí, me leve para aí, me puxe, eu quero. Para valer tem que ser sincero, tem que querer e se esforçar do próprio jeito. Por isso que ninguém pode te ensinar. Agora, tem uma obra muito inspirada que descreve como é que um certo indivíduo orava, contemplava e se tornava santo. Se você estiver interessada, leia os livros de Thomas Merton. Ali está descrito com perfeição o processo dele de oração, de contemplação, de ascensão. É um processo, pode não ser o seu, mas te dá uma informação a respeito de como é. Porque esta parte da oração, ela às vezes é obscura. A parte da contemplação também tem dificuldade. Tudo isso não é muito simples em todos os casos. E ali você vai ver todas as etapas de uma pessoa. Aí já vai se preparar um pouco para quando chegar a sua vez, você ter compreensão. E ter amor pelo processo também. Precisa amar o processo.
Nós precisamos amar o que estamos vivendo, sabe? Que é para podermos ir subindo. Se não amar o que está vivendo, não vai. Se você está vivendo contrariada, não vai. É só atrito. Atrito, purificação, conflito. Tem que amar o que está vivendo para sair do lugar. Não é amar para ficar aí cristalizado. Amar o que está vivendo para sair do lugar.